Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live que está com um conteúdo imperdível. Eu convidei o Dr. Benício Zinato para que nós falássemos sobre Assembleia Virtual e também a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como fica a segurança dos dados nos condomínios? Vou aqui aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Vou chamar o Dr. Benício. Deixa eu ficar aqui. Dr. Benício Zinato. Bom, Dr. Benício, até o momento, deixa eu falar aqui com ele. Edson Rodrigues, seu Edson, prazer tê-lo aqui conosco. Seu Edson sempre acompanhando as lives. Vou aguardar mais alguns instantes. Inclusive, nós vamos comentar sobre um tema polêmico da Assembleia Virtual, que foi vinculado há uns 5 dias atrás, uma notícia que está repercutindo até hoje. Doutor Benício, bem-vindo. Aguardando. Olá, boa noite. Boa noite, dona Daniela. Bem-vindo, doutor Benício. Está me vendo, me ouvindo? Sim, perfeitamente bem. Imagem e áudio. Ótimo, maravilha. Prazer estar com você aqui essa noite. Ah, que isso, eu que agradeço. Gente, eu vou apresentar aqui o doutor Benício. Doutor Benício, ele é vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal, ou seja, da OAB Nacional. Ó, tem muitos participantes, doutores, entrando. Ó, a Regina de Almeida, bem-vinda. Débora. Bem-vindos a todos. E o doutor Benício é também aí um consultor da área condominial, bem como também já foi síndico, não é, doutor Benício? Então conhece aí Conheço bem as duas áreas. Acho que está falhando um pouquinho, doutor, o seu vídeo. Vou esperar voltar. Débora, bem-vinda. Regiane Almeida. Vou aceitar novamente, que deu um probleminha com a internet do doutor Benício. Guilherme Lodron, bem-vindo. Tem um pessoal aí que participa, é bem assim das lives. Agora vai. Pois é, doutor Benício. Então, como a gente já tinha iniciado a apresentação, o doutor Benício é um advogado bem renomado na área de direito condominial, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Nacional, Leônidas Pires, o Dário Alves. Olha, gente, o doutor Benício, acho que ele está... Então, vou aguardar mais um pouquinho, tá bom? Para ver se essa conexão melhora. Mas vamos adentrar aí um pouco ao tema, enquanto o doutor Benício arruma a conexão dele com a internet. Nós vamos falar assim, primeiramente, os 30 minutos de live sobre Assembleia Virtual, que é um tema que está sendo muito divulgado, né, a âmbito aí nacional, principalmente diante da lei transitória, 14.010 de 2020.
E ali tem os 3 artigos em que eles pontuam a possibilidade da realização da assembleia virtual nos condomínios. E por que foi necessária essa lei transitória? Porque alguns condomínios, eles não tinham essa previsão na convenção, ou os que tinham, alguns também não permitiam. E de maneira virtual, possibilita, na verdade, uma maior amplitude na tomada de decisões dentro do condomínio diante dessa pandemia. Ó, doutor Benício entrou novamente. Vamos lá, fazer mais uma tentativa. Aguardamos, vamos ver se agora vai. Mari, Um celular falhou, aí eu agora liguei o outro. Opa, então agora vai. Tem que ter os recursos Doutor, tecnológicos. tá certo, faz parte. Né? Todo mundo se Faz parte. adaptando aí diante da pandemia. Quero cumprimentar a Mari Sete Ribeiro, a Bianca também. Bianquinha que trabalha aqui no escritório. Bem-vinda, Bianca. Boa noite, boa noite. Pois é, doutor. Então, eu já avancei um pouquinho para falar sobre essa questão da lei que a Assembleia expliquei para quem está nos assistindo, que os 30 primeiros minutos a gente vai tratar sobre a Assembleia Virtual e o restante a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? E eu estava explicando o motivo pelo qual foi necessária a criação de uma lei assim, de vigência temporária. Né? Alguns condomínios não estavam conseguindo fazer algumas deliberações, né, de urgência, inclusive, muitas vezes, dentro dos condomínios, e também tinha algumas convenções que não tratavam sobre o assunto, então foi necessário, de fato, vir uma lei para regulamentar. Né? E tem essa parte na Lei 14.010, de 2020, e que fala sobre as assembleias virtuais. Né? Inclusive, o artigo que eles falam aqui, que é o artigo 12, e também o artigo 13. Então, é bom dar um panorama geral para quem está nos assistindo que essa lei, ela não tirou a obrigatoriedade do síndico realizar a prestação de contas durante essa pandemia. Então, é bom esclarecer essa questão, que eu sempre gosto de falar nas minhas lives, porque tem síndico, tem alguns clientes, os condomínios, que falam comigo, como a gente vai fazer agora para realizar a prestação de contas, principalmente nesse momento delicado que nós estamos falando. E eu sempre os oriento da melhor maneira, dizendo, olha, o artigo 13 da Lei 14.010 aponta pela obrigatoriedade de prestação dos atos da administração do condomínio. Então, a lei veio até para ajudar os síndicos nesse sentido. Né? E, continuando, que eu comecei a falar no início da live sobre a questão muito polêmica que saiu aqui um dia desse, faz uns 5 dias aqui no TJ do DF, de Brasília, e foi comentado em vários estados, inclusive no Goiás, no grupo que eu participo, sobre uma repercussão de uma decisão em que foi vinculada uma notícia na mídia dizendo que as assembleias presenciais só poderiam ocorrer a partir do dia 31 de outubro de 2020. Então, foi uma notícia que teve uma chamada um tanto quanto complicada, e vários síndicos me mandaram mensagens, e creio que para o doutor também, e no escritório a gente não parava de conversar, porque eles mostravam, doutora, mas como que a gente não vai conseguir fazer mais essas assembleias presenciais? Mas a lei está proibindo, e essa decisão vinculou dizendo que a lei proibia, não é, a realização de assembleias presenciais nos condomínios, citando essa lei temporária, que é a 14.010. Então, é bacana essa live, até para a gente poder esclarecer alguns pontos e acalmar os nossos clientes, não é, doutor? De que essa lei, ela não é proibitiva, a 14.010 de 2020. Né? Na realização das assembleias, a gente fala que ela é restritiva, ou seja, ela sugere o quê? As assembleias poderão ocorrer por meio virtual. Poderão, então tem o verbo poderão, ou seja, ela não está proibindo, ela está falando que poderão ocorrer. E essa decisão foi vinculada como se assim, não pode mais fazer assembleia presencial. Né? E de fato, até um determinado momento,
foi complicada por questão de saúde, por causa da pandemia, mas agora, paulatinamente, alguns condomínios, que é uma realidade que deve ser observada em cada condomínio, estão abrindo algumas áreas comuns e nos locais em que não é viável a assembleia virtual, está sendo feita a assembleia presencial, mas com os devidos cuidados, né? Então, assim, não é que ninguém aqui é desfavorável à Assembleia Virtual. Eu sou muito a favor, inclusive sou pró-tecnologia, tanto que estou aí divulgando essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu até falo para os síndicos para eles tomarem cuidado nesse quesito quando receberem uma notícia. É porque, dependendo de como essa notícia é passada, de forma muito apelativa, pode gerar um certo embate, debate, dificuldade de entendimento. Então, é bom essa live até para a gente poder esclarecer esse ponto. O tema é muito instigante, né? A gente começa a falar e vai embora. Olha o doutor Anderson Machado, bem-vindo. Colegas aí presentes aí. Condomínio, sejam todos muito bem-vindos. Ângela Almeida, que hoje o tema só está começando. E eu tive um problema técnico aí, né, doutora, inicialmente, mas já corrigido. Espero que não tenha nenhuma outra intercorrência aí no decorrer da nossa live. Esses dois temas, eles são muito, muito interessantes. Eu e a doutora tivemos a oportunidade, ao montar essa live, né, de conversarmos bastante, debatemos muitos aspectos, né, desses dois assuntos importantíssimos, né, e, enfim, o que eu teria de interessante a colocar para todos? Que essa lei 14.010 de 2020 é uma lei temporária, né, de caráter emergencial. Ela foi muito benéfica para os condomínios porque ela viabilizou o funcionamento, né, dos condomínios no que diz respeito à tomada de decisões que, na maioria das vezes, se dá em assembleia quando o síndico não pode tomar isoladamente, né, a decisão. E eu percebi, assim, em alguns lugares do Brasil se fez bastante lives, né, nesse período, né, da vigência da lei. Ela vai até 30 de outubro, né, como a doutora colocou, podendo ser prorrogada ou não. E em outros estados, com uma menor incidência de realização de assembleias virtuais. Eu acho que eu entendo que é algo novo, tecnológico, né, com ela, né, doutora, a questão das assembleias virtuais. E os síndicos, muitos preferiram, né, aguardar o momento de passar essa fase da pandemia, né, para convocar uma assembleia presencial. Eu acredito que é um receio desnecessário, né, o síndico, ele tendo uma boa assessoria jurídica, né, para estar, né, justamente alinhando os pontos legais, né, para a boa realização da assembleia, não tem problema algum, receio algum. E, logicamente, né, as assembleias, para elas ocorrerem, tem que ter assim, uma pauta definida, um edital, assuntos, né, importantes que o condomínio precisa tomar para não inviabilizar, né, o funcionamento de certos setores, né, do condomínio. Então, eu acho que, doutor, né, doutor? Eu acho que assim, é muito importante a gente pontuar que cada condomínio ele tem uma realidade, né? Então, assim, no meu ponto de vista, a Assembleia Virtual é o futuro e será. E mais cedo ou mais tarde, os condomínios eles terão que se adaptar, né, a essa questão. Presente, começando aqui, né, o nosso presente, mas vai ser o futuro, concordo. O presente é o presente e o futuro também, né, praticamente todos os condomínios assumirem esse posicionamento. É certo que há também as assembleias que podem ser híbridas, mas a tecnologia ela está, de fato, fazendo parte da massa condominial. Mas, doutor, tratando-se aí de assembleia virtual, sei que está muito bem divulgada essa questão do regime temporário, né? Mas vamos falar no quesito pós-pandemia, porque quem está aí nos assistindo, IFS Advogados, bem-vindos. Quem está nos assistindo, querem saber, tá bom, todo mundo está sabendo de uma lei temporária, que ela pode ser prorrogada, que o mandato dos síndicos também foram prorrogados, né, os que venceram o dia 20 de março aí de 2020 até 30 de outubro, mas e pós-pandemia? Como vai ficar essa questão da Assembleia Virtual? Acho interessante a gente levar isso, porque a 14.010 ela já está sendo muito bem debatida. São quatro artigos ali que todo mundo já sabe. No início da live eu pontuei sobre essa questão polêmica do TJDFT, dessa notícia, falando como se essa lei temporária ela fosse proibitiva,
né? Mas não, ela tem um verbo ali Não, de é poderão ser realizadas assembleias virtuais em caráter emergencial, mas emergencial. e após a pandemia? Como ficam essas questões das assembleias virtuais, doutor? E aí eu te questiono, né? Precisa estar na convenção? Não precisa? Qual que é o posicionamento do doutor? Antes de tecer aqui alguns comentários do pós-pandemia, o que eu gostaria de pontuar. O momento, né, da Assembleia Virtual, já que ele é viabilizado, né, pela lei que a gente está comentando, seria uma Uhum, oportunidade para os síndicos reverem, né, suas convenções, para que possa constar nas convenções a previsão também de uma Assembleia poder ocorrer no modo virtual. E é muito interessante que aproveitar essa ocasião, porque assim, o quórum, normalmente os quórums são qualificados, aqueles quórums ali de 2/3 são muito difíceis de ser atingidos. Por isso que a maioria dos síndicos tem dificuldade ou evitam ao máximo promover modificação na convenção. Então, veio a Assembleia Virtual justamente para favorecer. Acredito que um dos pontos mais importantes que eu destaco da Assembleia Virtual é a possibilidade de alcançar quóruns maiores, até esses qualificados. com Então, ela certeza. veio para ficar. A Assembleia Virtual, num primeiro momento, as questões tecnológicas, elas podem nos assustar, o que é novo, mas nós temos que nos adequar, não tem como brigarmos com os recursos tecnológicos. Se a gente não entrar na onda tecnológica, a gente vai ficar para trás. Todas as profissões foram impactadas e estão sendo impactadas. É, E o mas pós-pandemia, ele veio para dar uma sacudida na gente, né? Para a gente quebrar paradigmas, tirar a gente da zona de conforto, né? Então, eu acredito que apressou a realização das assembleias virtuais, a questão da pandemia. Que antes havia um certo temor, receio. um caminho sem volta. Com certeza. Eu acho muito, muito válido. Muito, assim, tem aquelas pessoas que têm mais resistentes aos recursos tecnológicos, mas o condomínio cabe também dar um suporte para esses condôminos que têm mais dificuldade. Por exemplo, os idosos, né, que não são tão íntimos, né, assim, de plataformas, de aplicativos. Os síndicos também têm que, o condomínio tem que dar esse suporte para a boa condução das assembleias virtuais, porque também, fora isso, se não alcançar todos numa convocação da publicidade do edital, alguém pode vir a questionar e tornar nula, né, aquele ato. E é interessante porque teve um condomínio que realizou a assembleia virtual e, de fato, com uma assessoria jurídica especializada, a gente consegue até orientar o síndico da melhor maneira dele fazer esse tipo de assembleia. Eu digo que às Tem vezes os requisitos que têm que ser atendidos, não é muito diferente da assembleia presencial, os requisitos legais. não é todo aquele procedimento de segurança que deve ter. Inclusive, eu recebi alguns síndicos que falaram, doutora, eu não tenho, o financeiro foi muito afetado do meu condomínio. Né? Então, como que a gente pode fazer para levar uma maior segurança jurídica para a realização da Assembleia Virtual? É porque eu dou ponto eu, falei, olha, se não tem condições de fazer uma assessoria jurídica mensal, então faça uma consultoria. E ali nós fizemos uma Pontual, consultoria né? Sim. pontual e depois nós tivemos um excelente retorno. Né? Agora, olha que interessante, olha, falando, ó, a divulgação da decisão nos comentários da nossa live. A Ok. divulgação da decisão do juizado do DF criou quase um pânico. Condomínio de 18 Justamente. casas aberto e achando que não podiam realizar a assembleia. Então, olha só, né? Que bacana, obrigada pelo Causou um feedback. pânico, né? Aí a imprensa noticia isso de uma maneira errada, sem consultar advogados especializados, e aí vai ouvir um síndico ou alguém de uma associação que não é da área jurídica e acaba que compromete, gera um transtorno desnecessário para a população, para os síndicos. Justamente, doutor. Mas, então, nesse aspecto agora, pós-pandemia, né? Vamos O adentrando que agora. que, o que nós podemos já antecipar? Né? Precisa, é obrigatório ter, qual que é o posicionamento do doutor? A expressa previsão da realização da Assembleia Virtual na convenção ou não? Eu sei que o doutor aqui já pontuou que é muito importante, que é interessante nós aproveitarmos esse momento e que a lei possibilita a realização da Assembleia Virtual para inserir essas questões na convenção. Né? Mas e E que, acabando essa... inclusive, doutora, a própria lei,
ela alcança todos os condomínios, inclusive aqueles cujas convenções não autorizavam até então a assembleia virtual. Agora, a lei ela ultrapassou, né, esses limites de algumas convenções. Sim, com Agora, com certeza. relação ao pós-pandemia, acredito que nós já estamos no momento aí, nós temos que pensar, sim, no momento de transição do momento atual para o pós-pandemia. Há uma necessidade também assim muito grande dos síndicos, dos condôminos, de abrir as áreas de lazer, principalmente dos condomínios. A realização de assembleias tem que voltar à normalidade. Entendo que, lógico, que não pode haver assim, um excesso de assembleias. Os síndicos também eles têm essa responsabilidade que vão chamar só tendo uma pauta que justifique, né? Com Logicamente que certeza. assembleias virtuais tratar de temas não muito polêmicos, só se não tiver como esperar. Se não tiver como aguardar uma assembleia presencial, se ele tiver essa cautela toda, né, o síndico, é que ele leve assuntos mais brandos para as deliberações. Agora, se tem assuntos que são necessários, por exemplo, eleição, uma reforma na fachada, algo muito complexo, por que não ele chamar uma assembleia presencial, adotando todos os cuidados, todos os Uhum. protocolos, né, de saúde, né, necessários para a boa Sim. realização da assembleia, já que a legislação ela não proíbe. Basta o síndico adotar as medidas aí de segurança da OMS, as medidas sanitárias de cada estado, né, de saúde, e conduzir a assembleia presencial. Eu ainda não tive a oportunidade de conduzir uma assembleia presencial nesse momento de pandemia, mas eu tenho Sim. colegas advogados, até em outros estados, que lograram êxito em assembleias presenciais e que foi um sucesso. Então, os Sim. síndicos também eles não podem assim ficarem parados, inertes, esperando a pandemia passar. Eles têm que tomar as providências necessárias para o condomínio e eles também são responsabilizados por eventuais omissões. É interessante essa questão, porque aqui no Distrito Federal já estão, normalmente, o que os síndicos nós também orientamos, vamos observando os decretos do governo, as liberações paulatinas. Então, por Isso, exemplo, há pouco tempo houve a liberação da utilização de piscinas, né, pelo governador. Né, das piscinas, enfim, alguns clubes, nesse sentido. isso. Então, muitos Fora de síndicos já condomínio. estão, a gente já está fazendo pareceres, inclusive, para quando eles questionam se é possível ou não. Então, de repente, por grupos de unidade, né, de família, para utilizar aquele espaço, e aos poucos você pode fazer enquetes também, nada impede no Com seu certeza. condomínio, né, para Aí você faz uma assembleia virtual também para deliberar sobre se vai abrir ou se não vai abrir, o que vai abrir, o que não vai no condomínio, né? justamente, olha, temos aqui, ó, o doutor Henrique Castro, Nosso colega aí da Comissão Comissão Nacional, né, da de Direito Comissão de Condominial. Taguatinga, condominial. Olha aqui, olha, a Olha Débora, ela aqui, está bem participativa. Olha a aqui, ó, Débora, né? piscinas, aí ele até apontaram, ó, piscina só para treinamento de atletas de alto rendimento, justamente. E aos poucos, os síndicos estão se adaptando e fazendo as suas pesquisas dentro dos condomínios e as enquetes, não é? Aí olha aqui, É ó, o muito Henrique tá importante no meu ouvir a massa condomínio, condominial. ó, no meu condomínio, liberdade. Ah, doutor Henrique, não é? A gente que é da área sabe, né? E aqui, ó, o seu Edson perguntou: o mandato do síndico pode ser prorrogado durante a pandemia? Né? Então, seu Edson, essa questão nós até comentamos no início, eu vou repetir para o senhor o que ocorre. Os mandatos que foram vencidos dia 20 de março estão prorrogados até o dia 30 de outubro, tá bom? Então, olha aqui, ó, a Eu Valana poderia ajuda. fazer uma complementação, doutora Sim, Daniela, fica à sobre essa questão da vontade. prorrogação dos mandados de síndicos, mandados vencidos. Tem muitos Sim, síndicos querendo pegar carona na legislação e não convocando a assembleia virtual para prorrogar o mandato. E muitos condôminos estão indo à justiça e tendo êxito, né? E o juiz determinando que o condomínio realize assembleias virtuais, porque ele não justificou devidamente para o juízo as não condições, a falta de condições para realizar a assembleia virtual. tá vendo? Isso também é um Olha ponto só. importante. Muito importante.
E tem também uma PL, lembrou bem aqui o doutor Henrique Castro, né? Tá vindo aí a PL pós-pandemia, que é o que a nossa conversa aqui, doutor Henrique, É, inclusive, que a gente está falando, como os condomínios devem proceder, PL não é? 548? Na PL 23/2020, vem a Ah, tá. Constituição. Agora, sim, o meu ponto de vista, o doutor Benício, até por uma questão de segurança jurídica, é Sim, importante sim constar na convenção, tá? Dos condomínios. muito importante fazer constar na convenção, para Isso, evitar assim, eventual questionamento, né, futuro, né? questionamentos judiciais futuros, porque Com certeza. para mim isso aí, não tem dúvidas, ainda virão ainda muitas ações judiciais questionando. Então, até para evitar e diminuir, é importante, porque é uma realidade, sem volta. Né? Então, assim, vamos começar de agora adequando a essas convenções, inclusive a previsibilidade, tá? De, pelo menos os quesitos básicos para levar mais segurança jurídica para o seu condomínio. Olha, a Débora até comentou aqui, doutor, deixa eu passar aqui o Sim. comentário dela, ó. Eu gostaria de perguntar, bem-vinda, Débora. Eu gostaria de perguntar, além das questões das assembleias virtuais, em relação aos grupos de aplicativos de conversa, qual o poder e legitimidade das discussões e, eventualmente, avançar em votações? Bom, Débora, No WhatsApp, por exemplo, fazer uma assembleia virtual pelo WhatsApp? não, acho que ela falou assim, além das questões da Assembleia Virtual, em relação aos grupos de aplicativos de conversa, qual o poder e legitimidade das discussões eventualmente avançar em votações? Ah, sim, de fato, Débora, vamos ver aqui, você está dizendo de enquetes? Seria isso? Se for questão de enquetes, é válido. Ali a conversa, você delibera no sentido de ver uma votação, de repente, uma opinião. Agora É uma tem que coisa ver bem como simples, né? Pontual. Cada caso é um uma caso, coisa, né? Tem que se avaliar. O cada síndico caso é conduzindo, um né? O caso. condomínio. Justamente, cada caso é um caso para analisar, mas questão de fazer uma enquete, um debate agora de fato, nós já observamos aqui, inclusive chegaram notícias para nós nos condomínios que fizeram a Assembleia Virtual pelo WhatsApp. Aí fica muito frágil a validade É, dela. Muito frágil. isso, justamente. Então, assim, esse é um cuidado muito grande que se deve ter. A lei, igual eu falei, a lei temporária, ela foi um tanto quanto, ela veio para ajudar, mas ficaram de fato algumas brechas, né? E Até falando em brechas, doutora, ela não fala das especificidades, né, dos detalhes de como deve se realizar essa assembleia virtual, ela só autoriza em caráter temporário a realização. Logicamente, o justamente. síndico, junto com a sua assessoria, ele precisa seguir alguns requisitos, né? Por exemplo, já previstos na legislação sobre as assembleias virtuais, assembleias presenciais. E sobre essa questão dos recursos tecnológicos, tem que se tomar muito cuidado sobre a segurança que esses recursos podem promover, porque ali são, né, a gente vai falar isso daqui a pouco sobre a LGPD, sobre os dados ali que são compartilhados, né, nas plataformas digitais, qual a segurança delas, tem que ter tecnologias antifraudes, né, sistemas, aí vem a questão do compliance também, porque se realmente tiver alguma falha assim na Assembleia, ela pode colocar tudo a perder aquele trabalho ali do condomínio, né, que gerou investimento, né, e não pode ser amadora. A Assembleia Virtual, definitivamente, ela não pode ser amadora. Os síndicos têm que estar assessorados pelos advogados, especialistas, como também usando os recursos tecnológicos assim, que tenham as mínimas condições de garantir a segurança para o bom andamento, né, a boa realização das assembleias. Ó, a TLF comentou, é preciso agilidade nos PLs que estão em tramitação, o mundo virtual veio para ficar. Né? E uma sugestão que eu gosto sempre assim, de fazer algumas sugestões para enriquecer justamente as pessoas que estão nos assistindo. Eu já tive a Importante. oportunidade de participar de uma live também, pontuar assembleias virtuais. E de uma forma geral, o que deve ser observado nas assembleias virtuais? Né? Primeiramente, uma plataforma, uma boa Confiável. plataforma, confiável. Até uma colega colocou aí, uma participante do Zoom, o Zoom é questionável, né? A questão da segurança, a plataforma gratuita. Se for paga, de repente você tem mais critérios de segurança, né?
Uhum. Aí ela fala aqui. Então, nós tivemos até problemas com alguns vazamentos. Só fizeram por É, um gratuito, só cabe 250 pessoas. O condomínio tinha 380 unidades, né? Então, muito bem pontuado. Então, assim, outra sugestão que fica na questão da Assembleia Virtual é o edital de convocação tem que ser rico em detalhes, né? Então, assim, coloque o link, objetivo. a plataforma, ele tem que ser muito bem detalhado, tá? Porque ele vai servir ali documentalmente para comprovar situações, até para não ser passível de nulidades posteriormente, porque a gente sabe que o edital de convocação é muito importante, né? Então, aqui no escritório, a gente fez também toda essa orientação para ajudar o síndico nesse sentido, porque é uma novidade para todos, né? E algo muito importante é a auditagem de votos, tá? Isso também é muito importante. Para mim, assim, a auditagem de votos é uma segurança que uma assembleia virtual deve sempre ter, não é, doutor? Agora, eu acabei me recordando, até conversei antes com o doutor, sobre a questão da votação eletrônica. Sim, Alô? Oi, doutor sim, tô Vinícius. ouvindo, tô ouvindo. Tá ouvindo? Que o senhor pontuou, falou assim, tem a questão da facilidade, por questão da votação eletrônica, não é? E inclusive sobre a votação eletrônica, né, o PL 548 de 2019, que está tramitando no Congresso, está na Câmara dos Deputados, é que ele traz essa questão, regulamentar a questão do voto eletrônico, que facilita, porque muitas vezes você não consegue ali uma votação, né, a votação necessária para uma deliberação que exige, né, a ampla maioria, né? E essa votação eletrônica, ela pode ocorrer a posteriori, né? Não precisa ser presencial, né, ali no momento ali da Assembleia. E esse acho que o legislador ele está sensível às dificuldades enfrentadas pelos síndicos, né, que já não é de hoje essas dificuldades. Sim, sim. Esses quóruns altos, né, dele não conseguir o quórum necessário, ele fica de mãos atadas. Ele não consegue, às vezes, implementar reformas na convenção necessárias para a boa administração do condomínio. Então, acredito que tomara que ele se torne lei em breve, né, esse PL, justamente para facilitar a vida dos síndicos, né, com relação a essas votações importantes, inclusive, né, a convenção. E nós sabemos aí, como advogados, quantas vezes nós não pegamos aí, às vezes, convenções lá da década de 80, década de 90, e que muitos pontos ali já estão defasados e acabam prejudicando o próprio condomínio. Então, entendo como importantíssimo o avanço dessa legislação regulamentando a questão do voto eletrônico. Com certeza, doutor. Olha aqui. O, a Vela Maria Júlia. Como pode ser feita essa auditagem de votos? É bom, Maria Júlia, me permita chamá-la assim. Nós sabemos que tem empresas que são especializadas nesse ponto, tá? Então, elas Isso. podem, de fato, fazer essa auditagem. A gente fala que é igual às eleições, né? Eu comparo, assim, a votação, de fato, Sim. a eleição que a gente tem para presidente e governador. Você tem que ter aquela, vamos dizer, não é bem a certificação que chama, mas a auditagem, ou seja, você verificar aquela contagem, se ela é correta, se ela está vinculada à pessoa que contou. Então, por isso que a gente sempre fala aqui da questão de empresas que são especializadas nisso e da importância de se escolher uma boa plataforma e também você ter uma assessoria especializada para te acompanhar nesse sentido, tá bom? Até para Importante também, evitar. doutora, é que também assim tem que ter muito cuidado com a questão das procurações, já que elas não são apresentadas fisicamente, tudo digitalmente, temos que certificar, o condomínio tem que estar certificado que aquelas pessoas que estão ali naquela plataforma virtual estão habilitadas de fato para votar. Com certeza. Tanto que, por exemplo, teve um edital de convocação em que nós elaboramos, justamente que abria, inclusive, um prazo para que as pessoas apresentassem a procuração anterior à Isso, com realização antecedência, da muito melhor. Assembleia Virtual, para que pudesse, não puder, por nada, Maria Júlia, não que não pudesse apresentar na hora da Assembleia, porque tem que poder, né? Às vezes a pessoa recebeu ali de última hora, esqueceu, lembrou e quer participar, o sistema, o condomínio, ele tem que estar apto também no dia a receber essa procuração. Mas nós, de uma forma preventiva, até para facilitar o bom andamento,
certo? Da Assembleia Virtual, nós abrimos um prazinho ali, anterior da data da Assembleia, para que as pessoas apresentassem e fosse facilitando assim, o desenvolvimento no dia da Assembleia. Então, isso é algo que ajuda muito. Né? Ajuda muito, Inclusive os sim. recursos tecnológicos têm que ser testados com antecedência para não acontecer o que aconteceu comigo, mas imprevistos acontecem, infelizmente, inevitável, né? E outra coisa, o doutor lembrou bem, inclusive, tem que estar lá no edital de convocação um plano B que a gente fala, porque caso falhe, questão de internet, como que vai Pode proceder? Está acontecer. no meio de uma votação. Né? Então, até nisso, os síndicos, as plataformas, as empresas que fazem esse tipo de assembleia e o próprio corpo jurídico do condomínio deve estar atento. Para até. E aí? O que vai acontecer? De repente, pode acontecer, a internet cai, qual vai ser por outro meio que vai ser realizada essa assembleia? Né? Então, assim, isso é uma boa lembrança do doutor. São os desafios da tecnologia. Vamos Pois agora para o próximo tema? vamos Devido ao lá. adiantar da hora. É tão bom o tema que se deixar a gente A vai gente vai falando. falando. Eu falei meia hora, já passou de meia hora só falando de assembleia virtual. É muito Bom, bom. então vamos agora para a segunda parte da nossa live, a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. Está aí em alta, todo mundo falando, empresas, condomínios, outra realidade que veio aí da Europa e que chegou no Brasil desde 2018, que é a segurança de dados. Segurança de dados. Então, o que ocorre? Acho que a minha internet... Ah, não, está funcionando. Achei que tivesse espalhado aqui. Tá voltando. Ok, está funcionando. O que ocorre? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio de onde? Por que surgiu? Qual a sua importância e a necessidade? Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi inspirada na GDPR, que é uma lei lá da Europa que chegou no Brasil para a importância, mostrar a importância, a necessidade, a obrigatoriedade do tratamento de dados, tá, pessoal? Tratamento de dados pessoais, tá? Tanto de uma pessoa das pessoas físicas. E o que seriam esses dados? CPF, tá? Nome completo, RG, dados que identifiquem uma pessoa. Tá? E dentro desses dados, nós temos o quê? Os dados sensíveis também. A título de exemplo, dados sensíveis, biometria, que faça aquela leitura facial, também ou qualquer outro tipo de dado que possa, de alguma forma, te identificar de uma forma mais específica e até certo ponto pode ser utilizado de uma forma até discriminatória, que infelizmente ainda ocorre isso no Brasil. Tá? Então, só para deixar algo bem, bem claro e específico, que é a Lei 13.709 de 2018, em que trata dados pessoais. Agora, esses dados pessoais podem ser sensíveis ou pessoais, CPF, ou biometria de face, dentre outros, né? Tipagem sanguínea. E esses dados, eles podem estar no meio virtual, tá? Digital ou não. Então, quando a gente falar de Lei Geral de Proteção de Dados, às vezes a gente pensa só em tecnologia, né? Em mundo digital, nessa questão, mas os dados físicos, e que seriam esses dados que estão registrados fisicamente? Vamos supor, num contrato, num formulário, num requerimento, numa contratação do seu condomínio trabalhista, tá ali, ó, escrito a tipagem sanguínea do prestador de serviço, do colaborador do condomínio. A gente sabe que tem uns testes admissionais também, né, demissionais, em que é preciso fazer ali, precisa de exames médicos que contêm dados sensíveis das pessoas, que é o histórico de saúde. Então, só para ter uma abrangência maior, para vocês entenderem o que seria, o que é essa lei. Então, essa lei veio para regulamentar esses dados. Ou seja, você que está nos assistindo, você tem os seus dados pessoais, e também CPF, e também os dados sensíveis. Estou citando exemplos, tem vários. A sua imagem, a sua digital, a captura da face também, aqueles leitores, que muitas vezes você vai até, para as mulheres que estão nos assistindo, você vai aí numa rede de cosmética, ela faz a leitura para ver o que é melhor para a sua pele ou não, enfim. Isso são dados super sensíveis, tá? Então, você que tem esse dado,
com essa lei, você vai ter maior propriedade de saber para que fim as pessoas pedem os seus dados pessoais. Qual é a finalidade? Né? Para que serve? O que é feito com esses dados? Então, hoje em dia no Brasil, a gente fala que os dados, doutor, são o novo petróleo. Né? Ou seja, porque tem recursos aí. Informação é dinheiro. Isso, justamente, porque a tecnologia está vindo para ficar. Tem recursos que são finitos, petróleo é um deles, agora os dados não. Para vocês terem noção, foi na Inglaterra que, se eu não me engano, eles arrumaram um algoritmo que eles falam, enfim, um aplicativo, essa questão mais tecnológica, que com a informação de uma pessoa, eles poderiam multiplicar esses dados e gerar mais, e conhecer aquela pessoa com mais de 5.000 dados. Então, vamos supor, você tem o seu dado pessoal, através daquele dado sensível, eles poderiam, em cima daquele, gerar mais 5.000 dados, conhecendo a sua pessoa. Então, olha aonde que nós chegamos. Né? E aí, a partir disso, a gente começa a visualizar a importância da proteção dos seus dados pessoais. Né? E voltando isso para condomínio, que isso se aplica, eu não discuto aqui se é aplicável ou se não é, os dados, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados em Condomínio, porque de fato é. Tá? Dentro de um condomínio, nós temos um tráfego intenso de informações. Tá? Várias informações. Agora, imagens. Nós temos várias câmeras de segurança dentro do condomínio. Nós temos controles de entrada e saída de pessoas dentro de um condomínio. Né? Agora, muitos questionam, mas a finalidade é segurança. Né? A lei pode abarcar a questão da finalidade da segurança da proteção de dados. Tá bom, ocorre que, imagine se esses dados, tá, eles vazam, e os dados, o condomínio, ele tem que passar, por exemplo, para as empresas, tá? Para as outras empresas, por exemplo, da Assembleia Virtual, de contabilidade, de portaria remota. Então, contratualmente também falando, a aplicabilidade direta da LGPD dentro dos condomínios. Tá? Imagine a quantidade de dados que são passados. Portaria remota. Você tem um controle de entrada e saída. Onde são armazenados os dados? E que dados são esses? Pessoais, captura de imagem, vamos supor, se tratando de câmeras. Fora biometria, tem algumas já em face, não é? Então, olha aonde nós estamos caminhando. Né? Quer dizer, a LGPD dentro do condomínio é inevitável. O condomínio ele tem que estar ciente que ele pode responder, inclusive, solidariamente, tá? Com a empresa contratada. Caso ocorra algum tipo de disseminação, de vazamento desses dados que implique em alguma responsabilidade, tá? Diretamente ali dentro do condomínio. Então, está para além de uma questão de segurança, do controle de entrada e saída. Eu estava conversando com o doutor Benício falando, a gente tem que ter uma visão mais macro da situação e não micro. Né? Porque o que ocorre? Contratualmente falando, vocês vão precisar sim revisar os contratos. Tá? Revisar os contratos para verificar qual que é a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Aquela empresa que você está contratando, qual é a finalidade daquele dado que ela vai ter que coletar? Que tipos de dados? Será que realmente são necessários esses dados? Porque a gente sabe, não é, doutor Benício, que há uma mercantilização muito grande dos dados hoje em dia. Olha só, um exemplo que me veio aqui à mente, eu morava num condomínio vertical, tá? E aí, o que ocorreu? Eu mudei, né? Não moro mais, fui para um condomínio de casas, horizontal. E aí, simplesmente, um belo dia, eu estava na minha casa, eu recebi um telefonema de uma pessoa dizendo perguntando se eu estava alugando a minha unidade, tá? No condomínio, quando eu morava no prédio, porque ela soube pela portaria, olha isso, que eu tinha me mudado. Os dados hoje são muito vulneráveis, né? Não só em condomínios, mas nós vivemos no século XXI que ninguém tem privacidade, né? Infelizmente, o legislador, ele regulamenta condutas depois da reincidência dessas condutas, né? Lamentável, né? Mas que bom, antes tarde do que nunca, né? Serem tratados os dados pessoais
Hoje em dia, qualquer um acessa o seu CPF, o seu telefone, te oferecendo serviços e fica por isso mesmo, né? Então, são dados que são usados gratuitamente por empresas que estão ganhando dinheiro, né, em cima disso. Então, essa lei ela tem que realmente frear, principalmente, as grandes empresas que são muito predatórias, né, com o consumidor, porque essa lei afeta em cheio, né, também os condomínios, né, e de maneira ampla, como você bem falou, que a gente tem que fazer essa reflexão, alcança a todos. Então, é super incômodo, né, você ver os seus dados aí divulgados sem a sua autorização. Então, o condomínio em que pese no seu empresa, ele é responsável pela uma enorme quantidade de dados que circulam pelo condomínio, seja via direta ou via indireta, com as empresas contratadas, né, pelo condomínio, e muitas vezes uma administradora aí de condomínio, um escritório de contabilidade, uma empresa que administra portaria remota, ou circuito do CFTV, eles usam da forma como eles bem quiserem esses dados e o síndico nem fica sabendo. Então é necessário, sim, realmente que essa lei venha ser aplicada nos condomínios, porque não pode se tolerar mais os dados, né, pessoais como se fossem mercadorias, né? Eles têm valor pessoal e a lei ela quer conferir proteção a esses direitos individuais, né, da privacidade, da intimidade. Logicamente, em paralelo temos o direito à segurança, direito, enfim, outros direitos coletivos, né? Mas tem que haver ali um equilíbrio. Um não pode, lógico, em alguns casos um pode sobrepor o outro, mas o indivíduo tem que ser prevalecido. Ele é o mais fraco, né? E o Estado tem que tutelar. É engraçado porque eu falo que eu comparo que a LGPD, de uma forma análoga, vai ser igual ao direito consumidor. Às vezes você chega numa loja e você conversa, mas isso aqui, esse preço está errado. Não é? Olha, eu estou pagando isso aqui, mas na prateleira está outro preço. Né? E eu falo que a LGPD vai ser assim. Inclusive, num condomínio que a gente realiza assessoria jurídica, que é não só residencial, mas principalmente os comerciais também. Né? Que é um condomínio grande porte aqui em Brasília comercial. O síndico ligou questionando. Tem uma pessoa na portaria, isso é fato e realidade, perguntando que o motivo pelo qual nós estamos pedindo, tá? O documento pessoal dela, a biometria, tá? Por quê? É legítimo, né, o questionamento. O questionamento questionou. Isso já foi o quê? Início do ano. Né? Então, eu digo, comparo que vai ser isso. As pessoas vão chegar assim, tá bom, mas você quer esse meu dado para quê? Só para questão de segurança? Doutora, o síndico, o condomínio pode barrar a entrada de uma pessoa, de um visitante que não quis se identificar, passar os dados para ela porque ela não se sentiu segura? Entendi. É um problema, né? E justamente, isso é um problema. Ou seja, qual é a finalidade? Por isso que eu falo, é interessante até o condomínio, ele tem um manual ali de conduta mesmo. A gente que é da área, a gente sabe, não é, doutor? Orientar melhor nesse sentido voltado para os condomínios. Tá? Então, assim, isso foi um fato muito questionado. E eu falo, igual a gente consumidor, você vai chegar, mas quanto tempo? Tudo bem, eu forneço o meu dado, mas por quanto tempo ele vai ficar aí? Se eu pedir para tirar, finalidade, eu posso entrar no condomínio e quando eu sair pedir para retirar esse dado, não é? Então, assim, são questionamentos que vão começar a surgir, vão vindo e vai ser algo realmente... Tem que ter treinamento, né, para os funcionários do condomínio, vai ser muito importante para essa abordagem, para não gerar uma situação que aquela pessoa que se sentir prejudicada viria a processar o condomínio por responsabilidade civil, uma ação de responsabilidade civil, danos morais. Ou fazer realmente uma denúncia, ou fazer uma denúncia, porque a gente sabe que vai ter a ANPD, a Autoridade Nacional, em que você vai poder realizar, inclusive, denúncias. E aí o condomínio ele vai ter que estar apto ao quê? A provar que ele está em conformidade com a lei. Tá? Isso parece ser complexo. Depende, cada condomínio tem uma realidade. Tem condomínio de pequeno porte, que de repente um treinamento, né, uma adequação, uma revisão ali de contratual que nós fazemos, vai ser suficiente, às vezes, dependendo de cada realidade. Tecnologias também apropriadas, certificadas. Eu acho que é muito importante ter a certificação dessa autoridade que vai ainda ser constituída.
Porque vai ter muita Justamente, empresa aí querendo ganhar dinheiro e desenvolver sistemas que não são, não foram testados na questão da segurança, do sigilo, justamente. né, dessas informações. E Ó, por exemplo, eu digo, doutor, é que, enfim, estamos aguardando a sanção presidencial, né, dessa LGBT. Ela só vai entrar em vigor a partir, né, desse momento. Mas já é hora dos síndicos, dos condomínios, já se prepararem, né? Porque quando vier realmente a viger essa lei, eles já estarem já adaptados, né, à nova realidade. já se adequar, mesmo porque as sanções elas vão começar agora em 2021. Eu falo agora, porque a gente já está chegando no final do ano. Então, de fato, como o doutor pontuou, essa é a hora de você correr atrás, procurar saber, faça consultorias, né? Olha, eu quero aproveitar um pouquinho, dar um stop aqui no nosso bate-papo, para cumprimentar o Josué Dutra Júnior, a Lisiane, e tem a Lisiane mexe com seguro, maravilhosa. Olha só, a Maria Júlia questionando. Hoje, os condomínios utilizam aplicativos que guardam os dados dos condôminos. Olha só, doutor Benício. Como devemos proceder com as empresas? De quem é a responsabilidade caso os dados sejam vazados? Pois é, Maria Eu Júlia. entendo, né, que assim, o condomínio, ao contratar certas empresas, eles têm que verificar se elas já estão assim, adequadas, se elas já estão em conformidade com a LGPD, de alguma Uhum, forma. Né? Porque uhum. se ela não tiver em conformidade, não contrate, que o condomínio pode estar jogando seu dinheiro fora e gerando um outro problema depois para o condomínio, que se vazar informações, o condomínio também vai ser responsabilizado, porque o condomínio sempre vai ser o responsável, se não direto ou indireto, né? Como corresponsável, responsável solidário, né? O condomínio nunca vai ficar de fora de uma responsabilização que um prestador de serviço tenha causado dano a outrem. Inclusive, Maria Júlia, uma forma de tentar assegurar e a proteger mais o condomínio é a questão contratual. Né? Porque a partir do Muito importante os momento, contratos. muito importante, que a partir do momento, e, por exemplo, igual quando os condomínios que eu atuo, nós fazemos ali aquela revisão contratual, antes de assinar também, nós verificamos que muitas vezes o contrato, ele só traz benefícios para a empresa, para o condomínio Contrato fica de ali na adesão, maior né? segurança jurídica, cheio de deveres, mas sem direitos. Então, Por isso a tem que partir passar por uma revisão de um advogado especializado. O síndico não pode justamente. assinar qualquer coisa sem ter o crivo do seu advogado. Muito importante. Então, Maria Júlia, essa questão, muito boa sua pergunta, contratualmente falando, é muito interessante, porque ali você consegue minimizar os efeitos, certo? Por exemplo, igual, ocorreu aqui, que você questionou, ocorreu vazamento de dados, ok. Então, contratualmente, se tiver ali constando algo referente a isso, você pode ter certeza que os danos serão ou nenhum, ou pelo menos minorados, tá bom? Respondendo a sua pergunta. Olha, Vamos aí para Adriana, os 10 mais uma. minutos finais. Já Ixi, já, já. passaram aí 8 minutos Gente, finais. mas tá mesmo, olha só. Já Passa tá rápido uma terminando. hora. Gente, poxa, olha só. Tem mais perguntas. Vamos lá, gente. Vamos tentar responder os minutinhos aqui, ó. Eita. Colocando aqui, ó. E como sabemos se a empresa está em conformidade, Maria Júlia? Pois é, esse é um ponto muito importante. Como sabemos? Primeiro, vamos questionar. A lei, ela fala ali de alguns itens necessários para adequação. Há todo um procedimento, que eu não quero falar muitas questões jurídicas aqui, que você precisa para fazer uma conformidade, data mapping, tá? Você tem que fazer o levantamento de dados. Então, assim, é uma questão que eu já venho atuando há muito tempo e que eu não quero falar de uma forma muito técnica na live, para que vocês entendam, tá? Mas tem como saber sim, tá? E precisa de um manual ali de conduta sim. A lei exige. Então, quando a gente chega na lei, ela fala ali de alguns quesitos, tá bom? Para essa questão da conformidade e adequação. Ó, a Juliana Costa questionou, sim, pois os terceiros, nesse caso, são os processadores. Os aplicativos processam os dados. Justamente, Juliana Tem que ter Costa, todo esse cuidado, bem-vinda. né? Na hora de contratar, o condomínio contratar Com essas empresas certeza. que vão dar esse suporte. Outra coisa importante, Daniela, é a questão do encarregado de dados, né? O condomínio vai precisar se movimentar para ter um encarregado de dados, para ser o responsável
ali por Uhum. essas informações. Logicamente, sobre ali sobre a jurisdição, assim, entre aspas, do síndico, né? Mas o encarregado de dados, ele sim, ele pode ser responsabilizado por eventuais vazamentos de dados ou uso fora da finalidade prevista. Infelizmente, Exatamente. a lei traz isso, né? E vai ser um encargo também para os condomínios. E é uma realidade, né? Agora, assim, voltando à GDPR, a LGPD se baseou muito, né? Que foi referência, para vocês terem noção, em 2018, lá na Europa, quando a GDPR entrou, foram mais de 59 mil casos de incidências, de não conformidade, que a gente chama, sabe? Com essa lei. Então, imagina, vindo aqui agora para o Brasil, como é que não vai ser. Tá? Ó, bem-vindo, Bruno, Trelic, o Bruno 12 também. Pessoal, estamos chegando ao final, tá? Faltam só alguns minutinhos, doutor. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ó, a Juliana Costa fala, olha aqui. Condomínio, como Com certeza. controlador, sempre será responsabilizado até que prove o contrário. Não Olha vai ter como só, tirar o corpo fora, porque ele é o tomador de serviço, ele é o que contratou. justamente, doutora Juliana, muito bem colocado. Pessoal, estamos chegando ao, Doutora aos Juliana é fera aí também na área aí, na de área, né? LGPD. Minha Ótimo, colega, minha bem-vinda, amiga. bem-vinda. Pois Vários é, amigos aí presentes. Obrigado. todos muito bem-vindos. Estamos chegando aos minutos finais. Doutor, eu Pois queria é, agradecer a sua muito participação, rápido. o vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Espero ter Federal. contribuído de alguma forma com as Com vivências aí. certeza. Com certeza, doutor. Então eu agradeço, espero que vocês tenham gostado. Débora, muito obrigada. Débora falando foi excelente. Parabéns, doutora Daniela, doutor Benício. Doutor, o assunto é vasto, mas Vamos fica marcar outra aqui. live. Vamos Vou marcar outra marcar outra live. live. Vou marcar outra live. Vamos marcar do Eduardo Cunha. Ó. Olá, doutor. Muito bem-vindo. Hudson todos. Doutor Eduardo Cunha, referência na área aí, ó, também de sustentação oral nos tribunais. Sempre estou acompanhando. Olha, gente, então, muito obrigada pela participação. O tema é vasto e fica o recado, tá? LGPD veio para ficar, segurança de dados é muito importante, se aplica a condomínios, procurem especialistas das áreas, atenção aos contratos, tá bom? A formação, a curso de formação dentro do seu condomínio, a adequação perante a lei. E a assembleia virtual, não é, doutor, que foi o primeiro bloco aí da nossa conversa, veio também para ficar. Verifiquem a Um convenção assunto de está vocês. interlaçado, está integrado no outro, né? Justamente, é tudo, né? Então, veio para ficar, atenção a convenções de vocês, aproveita esse momento da lei temporária para também atualizarem, deliberarem sobre alguns códigos e cuidado com as notícias, não é? Fake Que são news, fake news. fake news, que são chamativas e colocam qualquer síndico doido por aí, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Satisfação estar com todos. Um grande abraço. Tchau, Daniela. Tchau. Até mais.